Olá, bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call de resultados para falar do primeiro trimestre de 2022. A apresentação de hoje está dividida da seguinte forma: a gente vai falar um pouquinho, vai dar um pano de fundo dos principais indicadores brasileiros nos últimos meses, os destaques dos nossos portfólios e da Leblon Equities no primeiro trimestre de 2022. E, na sessão Estudo de Caso, nós vamos falar do nosso portfólio de investimentos que nós categorizamos como PIPEs, que são investimentos de longo prazo, onde nós temos participações minoritárias relevantes em algumas small e mid caps, que eu vou comentar em mais detalhes, especificamente sobre a Mills, que é o nosso principal investimento dentro dessa categoria PIPEs, que hoje nós temos alguma coisa entre 25% e 30% das carteiras do Leblon Ações e do Leblon Previdência investido em investimentos PIPEs. E depois um pouquinho ali do histórico de resultados do Leblon Ações e Leblon Previdência, e na sequência a gente abre para perguntas. Só um rápido pano de fundo antes da gente entrar nos destaques do trimestre, na nossa performance. A gente observou ali no ano de 2021 uma deterioração muito significativa de alguns indicadores de risco ali da economia brasileira. Quando a gente olha a taxa de juros de longo prazo no Brasil no início do ano de 2021, ela se encontrava ali no patamar de 7%. Houve uma deterioração significativa ali de expectativas ao longo do ano, que fez com que essa taxa de juros de longo prazo atingisse um pico de quase 13% ao ano, ali nos meses de outubro e novembro. De lá para cá, a gente percebe uma acomodação e, na verdade, hoje a gente tem as taxas de juros de longo prazo num patamar um pouquinho mais confortável, mas ainda é bastante elevado, mas é um patamar de 11% ao ano comparado com aquele patamar de 13% ao ano em outubro e novembro. Mesmo comportamento para as expectativas de inflação de longo prazo no Brasil, que saíram ali do patamar de 4% no ano de 2020, começo de 2021, para um pico de 7% em outubro e novembro do ano passado, e agora se acomodando ali num patamar de 5,5% ao ano, essa expectativa de inflação implícita nas taxas de juros de longo prazo brasileiras hoje. Esse processo, ele evidentemente impacta a performance das ações, que sofreram muito ali no Brasil desde o início do segundo semestre do ano passado, e mais notadamente das ações das companhias menores, das small mid caps, que sofreram desproporcionalmente nesse período. Quando a gente observa a performance do Ibovespa desde o início do segundo semestre de 2021 até o fechamento de março, a gente observa que o índice Ibovespa apresentou ali ponta a ponta uma queda de 5%, enquanto o índice de small caps apresentou uma queda de cerca de 20%. O índice de small caps hoje ele é composto por empresas que têm uma mediana de valor de mercado da ordem de 5 bilhões de reais. No Leblon Ações e no Leblon Previdência, hoje nós investimos em empresas que são ainda menores do que essas empresas que compõem o índice de small caps. Algumas empresas no nosso portfólio têm valor de mercado da ordem de 1, 2 bilhões de reais, algumas até menos. E esse conjunto de ações sofreu também de maneira desproporcional nos últimos 9 meses, a despeito dos bons fundamentos e dos recordes operacionais de resultados que grande parte dessas empresas tem apresentado. Então, é uma desconexão grande entre um efeito macro, que foi a correção do mercado em função da alta de juros de longo prazo, correção de mercado essa que afetou mais as ações ilíquidas do que as ações líquidas, e isso em desconexão, em descompasso com o fundamento dessas empresas que está indo muito bem, o que, na nossa visão, criou uma oportunidade muito interessante de investimento para quem tem aí horizonte de longo prazo. É importante lembrar que essas ações menores, essas ações de empresas menores, historicamente contribuíram de maneira desproporcionalmente positiva para a nossa performance. Então, quando a gente olha a performance do nosso fundo mais antigo, Leblon Ações, desde 2008, ele supera tanto o índice de small caps quanto o índice Ibovespa, e, por sua vez, o índice de small caps supera o Ibovespa no longo prazo também. Mas, de tempos em tempos, você tem períodos, como foram os últimos 12 meses, onde correções acentuadas de mercado acabam impactando mais as ações menos líquidas. A gente, em março, teve um movimento de reversão forte nessa tendência dos últimos 12 meses. As empresas menores performaram muito bem e isso ajudou
a recuperação da performance do fundo, ali, mais notadamente no mês de março. Apesar dessa recuperação, todos os indicadores de valuation continuam em patamares bastante descontados. Quando a gente olha o PL do Ibovespa, ele segue ali na mínima dos últimos 10 anos. O dividend yield projetado para os próximos 12 meses das empresas que compõem o Ibovespa, muito próximo das máximas históricas dos últimos 10 anos também. Isso tudo reforçando a nossa convicção que a recuperação observada no mês de março pode ser apenas o começo de uma recuperação mais importante do preço das ações no Brasil, dado o patamar muito baixo que elas se encontram atualmente. Vamos falar agora dos destaques do primeiro trimestre do ano. O Leblon Ações apresentou uma valorização de 4,3%, o Leblon Ações 2, uma valorização de 10,8%, e os nossos fundos de previdência tiveram as valorizações que a gente vê aí nesse slide, num trimestre onde o CDI rendeu 2,4% e o Bovespa valorizou-se 14,5%. Como destaque, novidade no trimestre, a Leblon Equities lançou um fundo novo ontem, que é o Leblon Pipes, e o objetivo desse fundo vai ser investir nas mesmas empresas e em algumas outras, mas basicamente nas mesmas empresas que o Leblon Ações e o Leblon Previdência já investem, como eu disse, uma parcela de cerca de 25% da nossa carteira hoje, tanto no Leblon Ações quanto no Leblon Previdência, está investido em empresas menores, onde a gente tem uma postura mais ativa como investidores, participando de conselhos de administração, participando de conselhos fiscais, conselhos consultivos, quando não participando, indicando pessoas para participarem desses conselhos, de modo que a gente tenha uma proximidade maior desses investimentos. Por limitações de estrutura de resgate, lembrando que o Leblon Ações e o Leblon Previdência têm resgate ali em até 30 dias, evidentemente que existe um limite no qual a gente pode concentrar a carteira desses fundos em investimentos pipes, porque eles são menos líquidos. Em função disso, a gente decidiu lançar um fundo que só vai fazer esse tipo de investimento, o investimento em pipes. Esse fundo ele vai ter um critério de resgate mais restritivo, então é um fundo que vai ter lock-up de 1 ano, resgates semestrais e um limitador de resgate de 20% do patrimônio do fundo por semestre, para nos permitir concentrar a carteira desse produto em 6 a 8 empresas, vai ser um fundo bem mais concentrado, e que vão ter, quer dizer, esse portfólio naturalmente vai ter uma liquidez menor, então ele precisa ter uma estrutura de resgate adequada ao perfil dos investimentos que a gente vai fazer nessa carteira. Do lado das pessoas, a gente teve algumas novidades importantes também no primeiro trimestre do ano de 2022. Nós fizemos 3 novos sócios na empresa, a Marina, que trabalha conosco há pouco mais de 1 ano na área de relações com investidores, o Pedro Ramos e o André, que são analistas da Leblon. Ambos começaram conosco como estagiários e são mais 2 que nós temos aí o orgulho de buscar na faculdade, contratar como estagiário, formar como bons analistas, acompanhar a evolução profissional deles e, finalmente, agora, na virada de 21 para 22, dar à sociedade em função da boa performance que eles tiveram nos últimos anos aqui conosco. E hoje o nosso patrimônio sob gestão está alguma coisa ali na ordem de 2,5 bilhões de reais. Falando agora das principais contribuições positivas e negativas para a nossa performance no primeiro trimestre de 2022, do lado positivo, nós tivemos Ipera, B3 e BTG. Ipera, hoje, a principal posição do fundo Leblon Ações e dos fundos Leblon Previdência. A empresa performou muito bem no primeiro trimestre, divulgou um resultado um pouco acima das expectativas do mercado para o ano de 2021, acabou de anunciar um aumento no preço dos medicamentos, o aumento regulamentar foi um aumento de 11%, e é uma empresa que segue ganhando market share num mercado que tem se provado muito resiliente. O consumo de medicamentos no Brasil tem crescido a uma taxa de 10% ao ano nos últimos 10 anos, período onde o PIB brasileiro cresceu um pouco mais de 1% ao ano. Então, você tem fatores demográficos e de renda que explicam esse vento a favor positivo para o setor, e, além disso, Ipera tem se provado uma ganhadora de market share ao longo dos últimos vários anos. Hoje é a principal posição do nosso fundo. B3, que no início do ano era a segunda maior posição do fundo, a ação performou muito bem também no início
de 2022, chegou a subir 30% no mês de janeiro, e foi a segunda principal contribuição positiva. Nós aproveitamos, inclusive, para realizar a parte da nossa posição em B3. A gente vendeu 1/3 da nossa posição no primeiro trimestre e ela deixou de figurar entre as 3 maiores posições do fundo. BTG também foi uma contribuição bastante positiva. Do lado negativo, as proteções, nós tínhamos algumas puts ao longo do primeiro trimestre para proteger o portfólio e acabaram contribuindo negativamente com 0,4 ponto percentual. Via Varejo e BRF completam as contribuições negativas. Em relação às mudanças no fundo, a gente teve a adição de Sul América e a zeragem de Redditor, mas aqui basicamente foi uma oportunidade de arbitragem que nós identificamos após o anúncio da aquisição da Sul América pela Redditor. Na relação de troca proposta, observando o preço das ações, investir em Redditor através de Sul América representava comprar Redditor com cerca de 12% de desconto. Então, aqui foi basicamente uma oportunidade de arbitragem que nós identificamos, e o que nos levou a trocar toda a nossa posição de Redditor por Sul América. O ativo que nos interessa segue sendo Redditor, a diferença é que você consegue comprar com desconto através do veículo Sul América nesse momento. Fizemos outros ajustes na carteira, aproveitando para realizar lucros em posições que performaram muito bem no trimestre, que é o caso de Suzano, B3 e Klabin, e aumentando as nossas exposições a empresas que a gente gosta bastante, acompanha há muito tempo, são líderes e vencedoras setoriais, como Natura e Lojas Renner, e o preço das ações vinha sofrendo muito nos últimos trimestres. A Natura, por exemplo, desde a divulgação dos resultados do terceiro trimestre de 2021 até o começo ali do mês de março, a ação da Natura apresentava uma queda de 60%, no que, na nossa visão, foi uma reação exageradamente negativa do mercado à divulgação do resultado do terceiro trimestre da empresa. A gente viu isso como uma oportunidade e aumentou ali o nosso investimento em Natura e ela voltou a figurar entre as 6 maiores posições do fundo. Lojas Renner também, uma ação que vem sofrendo já há praticamente 1 ano e meio. Durante todo o período de pandemia, a ação performou muito mal, mas eu acho que o que o mercado negligenciou foi o fato que, mais uma vez, no momento adverso de mercado, a Renner se mostrou uma empresa de altíssima qualidade. Ela ganhou market share de maneira muito acelerada nos últimos 2, 3 anos. É intuitivo, inclusive, eu acho que quando o cenário está ruim para um determinado setor, é natural que os melhores operadores se destaquem. Então, a Renner, por exemplo, no ano de 2021, ela conseguiu fechar com um faturamento 20% superior ao faturamento que ela teve em 2019, antes da pandemia, enquanto que o setor de vestuário ainda está num patamar de faturamento, setor de vestuário de maneira consolidada, ele ainda está num patamar de faturamento abaixo, né, do início da pandemia. E a Renner cresceu 20% nesse período, ganhando market share com uma velocidade muito importante. Quer dizer, quando a gente tiver uma normalização da atividade nesse segmento, a gente deve observar a Lojas Renner provavelmente com margens recordes e resultados recordes. A gente aproveitou essa oportunidade também para aumentar a Lojas Renner. Renner hoje é a segunda maior posição do nosso fundo. E a terceira adição foi o Ocean Pact. Ocean Pact é um IPO que aconteceu no ano de 2021, onde a ação performou muito mal depois do IPO, em função de algumas expectativas que foram frustradas pela companhia. Primeiro, em relação aos primeiros resultados trimestrais que eles divulgaram, que foram abaixo do que os investidores esperavam. E, na sequência do ano de 2021, houve também uma renegociação salarial, onde a empresa concedeu um aumento para o sindicato da ordem de 30%, uma magnitude realmente muito alta e que não era esperada. O mercado penalizou muito essa empresa, o IPO foi a R$11 por ação, a ação hoje negocia abaixo de R$3, mas a gente acredita que nesse patamar atual o desconto é excessivo. Eu acho que só para você construir hoje uma empresa como a Ocean Pact, comprar os mesmos navios, os mesmos equipamentos, isso custaria pelo menos uns R$4,50 por ação, a ação está custando R$2,60 atualmente, e nessa conta de valor de reposição você não precifica a capacidade dessa empresa crescer e ganhar dinheiro ao longo do tempo, dados os contratos de longo prazo e os clientes que ela tem. Então, foi uma outra adição que nós fizemos. Hoje, a Leblon Equities é um dos maiores acionistas minoritários da empresa, a gente tem 7% do capital total da Ocean Pact, e ela é uma posição de mais ou menos 2,5% do fundo Leblon Ações e dos fundos de Leblon Previdência. Com essas modificações, a carteira encerra o primeiro trimestre com essa cara, no caso do Leblon Ações,
A gente está praticamente 100% investido, só tem 1% em caixa. As maiores posições, Hypera, Renner, Uber, BTG Pactual e Mills. E, na sequência, Grupo Pão de Açúcar, Natura, Suzano, Santos Brasil e Klabin. No caso do Leblon Ações 2, que só investe em empresas brasileiras, é o mesmo portfólio com exceção de Uber. Então, a gente tem Hypera, Lojas Renner, BTG Pactual, Mills, Grupo Pão de Açúcar, Natura, Suzano, Santos Brasil, Klabin e B3. Potencial de valorização da carteira no fechamento de março, medido pelo fluxo de caixa descontado das empresas, encontrava-se ali na ordem de 60%, potencial inferior ao potencial que observávamos no início do ano, em função da valorização das ações, mas ainda assim um potencial bastante relevante. Vou entrar agora no estudo de casos e, na sequência, a gente vai abrir para perguntas e vamos falar de uma maneira agregada, né, do nosso portfólio de pipes e entrar um pouquinho mais a fundo no nosso principal investimento pipe atualmente, que é a Mills. O que a gente chama de pipe? Quer dizer, pipe é todo investimento que se enquadra em uma dessas três categorias. A primeira seriam empresas onde nós participamos do conselho de administração, do conselho fiscal, do conselho consultivo, ou já participamos no passado. A segunda categoria seriam as empresas onde a Leblon, de maneira consolidada, tem uma participação superior a 2% do capital total dessas empresas, o que a gente já considera uma participação relevante na medida em que a lei garante alguns direitos especiais para acionistas que tenham mais de 2% do capital total das companhias no Brasil, entre eles o direito de você pedir, por exemplo, a instalação de um conselho fiscal na companhia. E a terceira possibilidade para que nós enquadrássemos o investimento como PIPE seria a aquisição das ações através de uma operação estruturada. Aqui pode ser um pre-IPO, a ancoragem de um IPO, a compra de um bônus ou de um direito de subscrição de uma empresa, a compra com posterior conversão de uma debênture conversível. Todas essas entradas nas posições em operações estruturadas nós consideramos como PIPEs. A partir disso, quando a gente olha para a carteira do Leblon Ações hoje, a gente tem 26% do fundo investido em empresas que atendem a esses requisitos. São 11 empresas, onde as principais são Mills e Grupo Pão de Açúcar, e nós temos ali mais outras, como PetroRecôncavo, Ocean Pact, Log Logística, BR Partners, Bimob, Priner e Alper. Todas elas atendem a um daqueles três critérios que eu mencionei. Qual é a beleza desse tipo de investimento? A gente acredita que esse tipo de investimento ele combina características altamente desejáveis do mundo do private equity com o mundo do investimento em ações líquidas, né? Primeiro, assim como no private equity, nessas empresas a gente tem a capacidade de influenciar o processo de geração de valor. Nós não somos acionistas passivos que compram uma posição e esperam alguma notícia ou a materialização de alguma visão de futuro para vender as ações. A gente participa ativamente, vai para conselho, indica membros e tenta colaborar ali no processo de geração de valor dessas empresas, como fazem os fundos de private equity. Você também tem liquidez nesses investimentos, aí diferentemente, né, do investimento de private equity, na medida em que essas ações negociam diariamente em bolsa, a liquidez média dessas ações ali é da ordem de 10 a 20 milhões de reais por dia, então você tem alguma liquidez, embora não seja a liquidez, evidentemente, de uma large cap. E uma outra característica altamente desejável também é o fato de, e aqui diferentemente do private equity, você conseguir comprar essas participações também a valuation de vendedores irracionais. Quer dizer, no private equity isso é impossível, porque você negocia, via de regra, com os donos das empresas, quando você vai comprar uma participação, e os donos das empresas conhecem o negócio melhor do que você que está comprando. Isso é diferente no PIPE, a gente compra essas participações a mercado, e de tempos em tempos, como agora, por exemplo, o mercado oferece oportunidades de comprar essas participações que têm um valor estratégico, na medida em que dão acesso a conselho, por exemplo, por preços bastante descontados. Quando a gente olha o grupo de empresas menores da Bolsa hoje, de uma maneira consolidada, a gente observa um desconto de valuation importante, quando comparado com o valuation das large caps no Brasil, tanto em termos de PL quanto preço-valor patrimonial. Quer dizer, as ações do lado direito desse gráfico são ações de empresas que têm um valor de mercado hoje inferior a $1 bilhão, e do lado esquerdo as ações de empresas que têm valor de mercado superior a $1 bilhão. As ações do lado direito, hoje, 64% dessas empresas negociam abaixo de PL10, que é um múltiplo
bastante baixo, e 36% delas negociam abaixo do valor de reposição dos ativos, abaixo do valor patrimonial, o que também é um desconto importante. A liquidez média dessas empresas, dessas ações, é da ordem de 10 milhões de reais por dia, e são empresas menos conhecidas, menos cobertas pelo mercado, e onde a gente costuma ter uma facilidade um pouco maior de encontrar grandes assimetrias. Vou falar um pouco agora mais em detalhes de uma das empresas que compõem o nosso portfólio de pipes, que é a Mills. A Mills hoje é uma posição de 6% do fundo, está ali entre as 5 maiores posições da nossa carteira. É uma empresa que a gente conhece profundamente porque ela foi um investimento de private equity da Leblon. Nós abrimos capital dessa empresa no ano de 2010. Eu participei do conselho de administração ali durante 6 anos, de 2007 a 2013, e mais recentemente, agora em 2021, eu voltei para o conselho de administração da empresa. Nós hoje temos 7% do capital total da Mills, somos minoritários relevantes e a gente está bastante próximo ali de tudo que está acontecendo. A empresa hoje é líder no Brasil em aluguel de equipamentos, plataformas aéreas, plataformas elevatórias. Ela tem mais de 9 mil plataformas. Isso representa 25% de market share no Brasil. Essas máquinas atendem a diversos setores da economia, desde infraestrutura, construção, mas todos os setores industriais e de serviços também contratam essas plataformas, que são um grande substituto do andaime aí no longo prazo. A empresa está num momento operacional muito bom, muito forte, talvez no melhor momento operacional da história da companhia, enquanto o preço das ações está a 1/3 do que já estiveram ali há 10 anos atrás. A Mills já teve as ações negociadas ali na casa dos R$30. Hoje o preço da ação da Mills está em torno de R$7,50, R$7,60. Ela também sofreu um pouco no ano passado com essa correção que afetou as small caps, e é um dos casos ali que eu mencionei de empresa onde o preço da ação caiu, mas a operação está no seu melhor momento. A empresa nunca ganhou tanto dinheiro e nunca teve a perspectiva tão boa. Hoje a Mills negocia a um múltiplo de 4 vezes o EBITDA projetado para 2022. Essa projeção é conservadora, o início do ano está se mostrando mais forte do que a gente imaginava, e ela no passado já negociou a 8, 9 vezes o EBITDA do ano corrente. A empresa atualmente ela tem um balanço muito forte, ela é caixa líquido. Então hoje no conselho de administração a principal discussão são as novas avenidas de crescimento, porque o negócio de plataformas aéreas é um negócio onde a Mills tem uma posição já de grande dominância, e esse é um negócio que vai gerar muito caixa nos próximos anos, e a empresa já é caixa líquida. Então o que está sendo discutido nesse momento é justamente que novos segmentos de aluguel de equipamentos a Mills vai entrar nos próximos meses. E você tem diversos segmentos disponíveis, né, para um novo entrante com as capacidades e qualidades da Mills, que vão desde aluguel de equipamentos de linha amarela, que hoje é um mercado onde a Armac é o player de destaque, o mercado de aluguel de caminhões, onde a Vamos é um player de destaque, mercado de aluguel de máquinas agrícolas, onde você tem alguns players dividindo a liderança, o mercado de empilhadeiras. São mercados grandes, relevantes, onde a Mills não está presente, e dado as capacidades da empresa e a pulverização que ela tem em termos de filiais no Brasil, ela poderia atuar, e muito provavelmente ela vai entrar em algum desses novos mercados já no ano de 2022. O momento atual, como eu falei, é muito positivo, é um momento de forte recuperação de volumes e preços, e a empresa deve pagar bastante dividendo no ano de 2022, está recomprando a ação e vai crescer. Quer dizer, é uma combinação difícil de encontrar, e junto com isso tudo negociando a 4 vezes EBITDA, quando historicamente negociou entre 8 e 10. Aqui é só o nosso histórico com a empresa, eu mencionei, foi um investimento de private equity nosso, eu participei durante muito tempo ali do conselho de administração, a gente acompanha essa história há 15 anos. Como investimento de private equity, ela entregou para os fundos da Leblon uma taxa interna de retorno bruta de 90% ao ano, no período em que ela foi investida no nosso private equity, e é uma das principais contribuições históricas para a performance do Leblon Ações e do Leblon Previdência também. Aqui a gente vê a presença geográfica da Mills, ela tem filiais espalhadas pelo Brasil todo, o que facilita muito o plano de entrar em novos segmentos, como aqueles que eu mencionei, linha amarela, caminhões. Essa capilaridade ajuda muito nesse processo. O market share que a empresa tem em plataformas aéreas, que é um market share superior a 25%,
ele é 8 vezes maior do que o market share do segundo principal competidor, então a Mills tem 25% do mercado, o segundo maior competidor tem 3% do mercado, então é uma liderança inconteste. Taxa de utilização dos equipamentos e evolução de receita líquida muito forte nos últimos 5 anos. Aqui o nosso valuation. Esse valuation ele é relativamente conservador, porque ele não leva em consideração e nem precifica a entrada em novos negócios, que eu mencionei, que é algo que está sendo efetivamente discutido nesse momento. Ele só avalia o negócio atual da Mills, que é o negócio de aluguel de plataformas aéreas, onde ela tem 25% de market share, e a gente faz uma projeção aqui, onde a gente melhora a taxa de utilização de equipamentos da Mills, que hoje está um pouco acima de 65%, ou seja, ela tem 30% de capacidade ociosa nesse momento, e a gente reduz essa capacidade ociosa ou aumenta a taxa de utilização de equipamentos ali para a faixa de 75%, e também projeta uma recuperação de preços na medida em que os preços de aluguel ainda estão cerca de 25% abaixo das máximas históricas. Só isso já daria ali um preço por ação superior a R$ 13, o que seria um upside de 80% para os preços atuais, só do negócio atual. Aqui, de novo, não está sendo precificado toda essa oportunidade de crescimento que eu mencionei. Então, é uma posição que a gente gosta bastante, é a maior posição PIPE do Fundo Leblon Ações e Leblon Previdência, e certamente uma empresa que vai fazer parte do portfólio também do Leblon Pipes, que nós lançamos ontem. Aqui, só para encerrar, os dados históricos de performance, que em detalhes, eles estão em detalhes aí nas nossas lâminas, no nosso site. Aqui o Leblon Ações desde o início, o Leblon Ações 2 e, por fim, o Leblon Previdência ali desde o início. Bom, com isso eu encerro a apresentação e quero convidar todos para mandarem perguntas aqui no chat. O time inteiro está aqui à disposição para responder qualquer dúvida que vocês tenham. Obrigado. Estão chegando aqui as primeiras perguntas. Tem duas primeiras perguntas aqui, quer dizer, dados os níveis atuais de preços e posicionamento, fluxos, resgate de locais versus gringo recompondo posições, qual é o nível de risco do técnico de mercado nos portfólios de ações, se isso incomoda? E o mesmo participante fez uma outra pergunta sobre taxa de desconto também, o que mais chama atenção ou preocupa na definição de taxa de desconto, se é o nível atual do juro real, que está na ordem de 5,5% ao ano, ou a pequena inversão na curva nominal de 2 anos, do 2 anos e do 10 anos, né? Quer dizer, ambas em patamares elevados acima de 11%. Vou começar aqui pela segunda. O que a gente olha para construir ali a nossa taxa de desconto é o juro real de longo prazo, que hoje está em 5,5% ao ano. Então, 5,5% ao ano, para uma inflação de longo prazo de 4,5% ao ano e um prêmio de risco de ações de 3%, a gente chegaria numa taxa de desconto de 13%, que é o que a gente utiliza hoje para a maioria das empresas, né, que a gente avalia, uma taxa de desconto elevada, e evidentemente que se o juro real sobe, a gente sobe essa taxa de desconto e naturalmente as ações valem menos, e o oposto é verdadeiro, né? Eu acho que 5,5% de juro real de longo prazo é muito juro real, né, para um mundo onde você ainda tem juros reais negativos para tudo quanto é lado. As incertezas fiscais recentes, eleição, etc., isso traz alguma
alguma pressão para esse juro de longo prazo no Brasil, mas eu acho que aqui a assimetria ela é positiva. A gente acha que esse juro real de longo prazo ele tem mais espaço para cair do que para subir do patamar atual, em que pese a gente está no ano eleitoral e possa ter alguma volatilidade. Mas o relevante para a construção ali da taxa de desconto é o juro real de longo prazo, esse de 5,5%, 5,5% ao ano. A questão de posicionamento e se os locais estão resgatando e os estrangeiros estão investindo, quer dizer, a gente acompanha essas informações, mas não é algo que a gente monitore muito de perto ou traga ali grande preocupação. É fato que a gente ainda tem alguma pressão de resgates na indústria. Isso afeta todos os fundos de ações, inclusive os fundos de ações da Leblon coloca alguma pressão vendedora nas ações, porque quando a gente recebe resgate, a gente tem que vender essas ações. O que a gente acha é que, quando a gente olha no médio e longo prazo, quer dizer, o Brasil ainda é um país onde os investidores têm uma alocação em ações muito baixa, né? Então, a gente está passando por um movimento cíclico de resgate na indústria de fundos, de saída do investidor pessoa física do mercado de ações, em função do aumento da turbulência e do aumento na taxa de juros, né? O juro que estava 2%, agora está perto de 12%. Isso, evidentemente, que impacta o apetite ao risco do investidor. Mas, quando a gente olha para um prazo mais longo, a gente acha que tem muito mais fluxo para vir para a Bolsa do que para sair para a Bolsa. Quer dizer, os percentuais investidos ainda são muito baixos. Quando esse movimento vai terminar, é difícil precisar. Eu acho que a gente está chegando muito próximo ali do teto de juros que esse ciclo vai trazer para o mercado. E quando a gente tiver essa última alta de juros, ou talvez mais 2 altas de juros, a gente vai voltar rapidamente a discutir quando que o juro vai voltar a cair no Brasil, porque você não tem pressões inflacionárias significativas, pelo contrário, o câmbio se apreciando, as commodities parando de subir, a gente vai ter uma pressão deflacionária, provavelmente nos próximos trimestres, e no segundo semestre desse ano, muito provavelmente, a gente vai voltar a discutir queda de taxa de juros no Brasil. Isso tende a fazer com que esses fluxos se invertam. O movimento do estrangeiro comprando, eu acho que é saudável, positivo, ele identifica que o preço das ações no Brasil ficou realmente muito descontado, né, para níveis históricos, tanto absolutos quanto relativos, e ele vem comprando ações brasileiras aí desde o início do segundo semestre de 2021, na contramão do investidor, pessoa física local. Uma pergunta aqui se a gente zerou BR Foods. Não, a gente não zerou, a gente só diminuiu um pouco a posição. Isso foi no quarto trimestre do ano passado, quando ela tinha se valorizado um pouquinho. Hoje é uma posição de 3,5% do fundo, mas ela não figura mais entre as 10 principais ações da carteira. Tem algumas perguntas aqui sobre câmbio, sobre real, dólar, se a gente acha que está próximo do preço justo, como isso impacta o nosso portfólio. A gente não tem uma projeção de curto prazo para a taxa de câmbio. A gente acha que o real, em termos de fundamentos, ele está depreciado em relação ao dólar ainda, em que pese essa valorização recente de 5,60 para os atuais 4,60, 4,70, por qualquer parâmetro que você analise, a moeda brasileira ela ainda está descontada. Ela foi a moeda que pior performou no mundo, né, nos 3 anos iniciados em 2018 até o final de 2021. E o que a gente está vendo agora é só uma pequena correção desse movimento, né? O real está longe de estar apreciado depois dessa correção, né? Ele era uma moeda que performou muito mal, né, de 2018 a 2021, e agora está recuperando, né, um pouquinho. A gente não tem, dito isso, né, o portfólio hoje está bastante bem diversificado na nossa visão. A gente tem ali 25% da carteira investido em empresas que se beneficiam de um câmbio mais depreciado, que são as empresas exportadoras ou as empresas que têm uma parte significativa das suas receitas em dólar. E aí, nesse grupo, eu incluo Suzano, Klabin, PetroRecôncavo, a própria Natura, que hoje mais de 50% do faturamento vem do mercado internacional. Essas empresas somadas representam 25% da carteira, e outros 75% estão em empresas onde os lucros e fluxos de caixa são denominados predominantemente em reais. Então, a gente tem ali um portfólio balanceado, e no caso do Leblon Ações 1, a gente ainda tem cerca de 10% da carteira investida em ativos no exterior, o que faz com que esses 25% que eu mencionei no caso do Leblon Ações 2 seja 35% em empresas dolarizadas no caso do Leblon Ações 1.
Tem uma pergunta aqui sobre BTG, que eu vou pedir para o Bruno Pereira responder. Quais os fatores que levaram à decisão da Leblon em investir em BTG comparativamente a XP? Por que não XP, dado o valuation e taxa de crescimento? Ok, obrigado pela pergunta. Eu acho que se a gente olhar a fotografia hoje ainda, você tem o BTG com um valor de mercado aproximadamente 20% acima de onde a XP negocia hoje, e num patamar de geração de lucro que no fechamento de 2021 e eu acho que projetado aí para os próximos 2 anos ainda de pelo menos 50% ou 60% superior ao patamar de lucro que a XP gera. Então ainda há um desconto de múltiplo importante para o BTG e eu acho que as taxas de crescimento vêm mostrando uma convergência grande nos últimos anos, né? Tanto quando a gente olha para a receita quanto para a própria taxa de crescimento de lucro. É óbvio que a XP teve uma mudança de patamar muito impressionante, né, passando ali em poucos anos de 1 bilhão de lucro para algo mais próximo de 4, o que em determinados momentos no passado levou a múltiplos de PI muito elevados, né, 40, 50 vezes, mas hoje, como eu mencionei, as taxas de crescimento já convergiram, porque a XP atingiu uma escala já super importante em vários mercados e eu acho que o BTG vem passando por um processo de aceleração de crescimento na medida que ele entrou em novos mercados, mais voltados ao varejo, tanto no mundo de investimentos quanto no bancário transacional, que tem feito o banco caminhar por avenidas aí que oferecem oportunidade de crescimento maior. Então ainda vemos essa diferença hoje como atrativa, BTG versus XP. Vale notar que nos últimos 12 meses, ou um pouquinho mais, se a gente voltar no tempo e examinar essa decisão originalmente, a XP valia acho que 35%, 40% mais do que o BTG, né? Então acho que uma parte desse processo aí de convergência de crescimento, de mudança de perfil, tem se materializado no valuation, mas a gente ainda vê como uma tendência para os próximos anos. Acho que é isso, Pedro, se quiser pegar a próxima. Boa, tá bom. Tem uma pergunta aqui que eu vou passar para o Aguiar. Poderiam trazer uma visão mais detalhada dos setores de commodities, óleo e gás, mineração, siderurgia, papel e celulose, e perspectivas das empresas que estão ou já estiveram no portfólio, como Suzano, Klabin, Petrobras, Vale e Gerdau? Bom dia a todos. Obrigado, Pedro. Falar um pouquinho aqui rapidamente das commodities, né? Daria para responder essa pergunta levando os 40 minutos do call, mas vou tentar ser bem sucinto, né? A gente vê assim a médio e longo prazo, né, um cenário mais positivo para os preços de celulose do que nós vemos para siderurgia e mineração, dado a projeção de oferta e demanda global para esses segmentos. A gente tem ali, no caso da celulose, né, uma demanda muito grande ao longo do tempo e recorrente para fins sanitários, né, papéis tíssues, toda a parte de embalagem, né, no qual a celulose de fibra curta também está penetrando cada vez mais, que é um segmento de bastante crescimento com a penetração do e-commerce global. Por outro lado, você tem na mineração, na siderurgia, é difícil você, né, qualquer um hoje, a pergunta de provavelmente $1 trilhão, é quando a intensidade de consumo de produtos siderúrgicos vai atingir seu pico na China, que eu imagino que não esteja muito longe, né? Acho que a gente nunca esteve tão perto desse pico, dado a intensidade de consumo de quilos por habitante de produtos siderúrgicos na China. Dito isso, a gente deve ter uma acomodação aí no ritmo de consumo de minério de ferro pelo mercado chinês, o que deve reduzir aí os preços do minério a médio e longo prazo. Os preços do aço estão muito inflados aí pelos impactos da guerra da Ucrânia, né, com todas as sanções em relação à Rússia, os impactos também na própria Ucrânia, que é uma exportadora de produtos siderúrgicos. Então, os múltiplos, né, de curtíssimo prazo, que são muito, muito, muito baixos, né, ali nos 3 vezes valor da firma sobre geração de caixa, entre 3 e 4, e claramente não são recorrentes, né, esses níveis de preços. Acho que esses preços podem corrigir rapidamente, né, com esse movimento, com o fim dessa guerra, que vai acabar em algum momento, não sabemos quando, e também com, né, esse movimento de aumento de juros globais que vai levar a menores crescimentos nas economias desenvolvidas. Então, eu acho que essas ações, né, eu fico um pouco preocupado com a performance dela aí
no médio prazo, eu diria 6 a 18 meses, e como nós olhamos em um horizonte de 2 a 3 anos, né, eu continuo preferindo celulose, que além de, né, de estar barato para preço no ciclo, tem um crescimento, assim, crescimento de produção muito interessante, né? A siderurgia e mineração não cresce em termos de volume, enquanto a celulose cresce, né? A própria fibra Suzano, na verdade, está trazendo aí um aumento perto de 20%, né, de capacidade nominal em 2, 3 anos. Isso você não vê em empresas como Gerdau, CSN, Usiminas e Vale. É isso. Tem mais uma aqui, Aguiar, que eu acho que vai ser para você também. Quais as perspectivas de crescimento e margens das posições do portfólio em segmentos de capital intensivo, infraestrutura, concessões, utilities? As principais posições que nós temos hoje em infraestrutura no portfólio são Santos Brasil, né? E temos também ali CCR. Temos também utilities, no caso de utilities, temos Light e Ômega, né? Falando de infraestrutura, né, as ações, obviamente, têm sido bastante impactadas aí pelo movimento de juros, né, que o Sherman falou, e que a gente vê mais downside, né, do que upside, no caso do movimento de juros. Mas, tanto o CCR como o Santos Brasil negociando com tiro implícitas né, nas nossas projeções muito elevadas, momentos raros, assim, quando você olha na história dessas duas ações, negociarem nesse nível em torno de 17% a 18% de TIR nominal implícita no fluxo de caixa projetado. As duas ações devem apresentar crescimentos relevantes de lucros nos próximos 2, 3 anos. Santos Brasil, né, o momento ali do Porto de Santos para container está muito positivo, né? Só ela tem capacidade ociosa. Então, todo o crescimento do Porto de Santos e a própria prestação cambial vai ser bem positiva para a importação de containers e produtos em geral no Brasil, né? Então, a gente vê ali um crescimento, por exemplo, de lucros para Santos Brasil perto de 50%, um CAGR nos próximos 3 anos. No caso da CCR, ela comprou muitas concessões recentemente, né, e deve comprar outras nos próximos 2, 3 anos. Só com o portfólio atual, a gente está vendo um crescimento de lucros para os próximos 3 anos de 30% no caso da CCR. As margens são consequências, né? Como as empresas estão crescendo, estão adicionando mais volume, mais concessões, e as concessões, no caso da CCR, foram mais maduras, margens estão expandindo, o que suporta parte desse crescimento de projeção de lucro que eu passei para vocês. No caso das utilities, uma outra discussão, né? Aí enfim, no caso de Light tem a especificidade de do combate a perdas no Rio de Janeiro, né? Que se a empresa for bem sucedida, a gente acredita que ela vai começar a entregar alguma coisa agora nesse ano e acelerando mais para o ano que vem, a gente deve ter uma melhora aí nas margens da distribuidora, consequentemente no consolidado. E a Ômega, enfim, ela vai estar adicionando. A Ômega já tem uma margem muito elevada, né? Então, falar que a Ômega vai melhorar a margem sensivelmente não é na tese aqui a questão de Ômega as margens EBITDA, né? É mais em entrega de projetos, né? E projetos com TIR relevantes. Seria isso. Muito bom. Uma pergunta aqui, se a gente... Tem 2 perguntas em uma, né? Primeiro, se a gente enxerga potencial de sinergia alto entre Mills e Armac, e a mesma pessoa faz uma pergunta sobre Uber também, se no atual patamar de preço, dado o cenário de aumento de juros, se a gente acredita que a Uber, dado o duration alto, pode sofrer muito. E tem depois uma outra pergunta sobre Uber também, eu vou juntar as duas em uma resposta só, mas começando por Mills e Armac, existe algum potencial de sinergia, sem dúvida, entre as duas empresas. Como eu disse, a Mills é líder no Brasil no mercado de aluguel de plataformas aéreas com 25% de market share. A Armac hoje é líder com market share bem menor, inferior a 5%, no mercado de linha amarela, que é um mercado ainda maior do que o mercado de plataformas elevatórias. Linha amarela são aquelas máquinas usadas para movimentação de terra em grandes projetos, né? São aquelas máquinas de terraplanagem, retroescavadeiras, principalmente esse tipo de máquina. É um mercado que mudou muito a característica dele nos últimos anos, porque ele era dominado pelas empreiteiras. Então, Odebrecht, Andrade Gutierrez, Camargo Corrêa sempre tiveram as suas próprias máquinas de linha amarela, historicamente, porque elas estavam envolvidas em projetos de longuíssima duração, construções de hidrelétricas, por exemplo. Então, não fazia sentido alugar, fazia sentido você ter as máquinas.
Com a quebra de algumas das grandes empreiteiras e as dificuldades financeiras de outras, elas deixaram de ser proprietárias relevantes dessas máquinas. Isso abriu uma perspectiva para o mercado de aluguel de linha amarela muito interessante, que a Armac se aproveitou e construiu a posição dela. E hoje é uma empresa que negocia com múltiplos extremamente altos e com um prêmio muito significativo para Mills, que a gente acha, inclusive, pouco justificável, né? E a Armac hoje ela não atua ainda no negócio de plataformas aéreas, assim como a Mills ainda não atua no mercado de linha amarela. Então, tem alguma sinergia, sim, mas eu acho que as empresas vivem momentos diferentes e tem uma discrepância de valuation que tornaria difícil qualquer conversa entre as empresas nesse momento. Em relação às dúvidas sobre Uber, quer dizer, a primeira preocupação é relacionada a um eventual aumento na taxa de juros nos Estados Unidos, e dado que, por definição, as empresas de tecnologia, né, são empresas onde o fluxo de caixa está mais lá na frente, aumento de juros de longo prazo tende a impactar mais o valuation dessas empresas do que empresas que têm os negócios já mais estabelecidos e com os fluxos de caixa no curto prazo. Mas o que a gente foca ali na nossa tese em Uber são nos fundamentos micro da tese e no que a gente percebe como sendo ali uma oportunidade de arbitragem de horizonte temporal, né? Eu acho que a maioria dos investidores, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, é muito focado ali no resultado de curto prazo das empresas e, às vezes, precifica de maneira muito descontada a perspectiva de longo prazo. Quer dizer, foi isso que nos deu conforto para ter a posição em Uber, né? Diferentemente do Brasil, onde você consegue ter alguma vantagem de entendimento e de conhecimento em relação às empresas, porque a gente está aqui no Brasil, conhece as pessoas, acompanha as empresas há 20, 30 anos. Quando você vai investir numa empresa globalmente, você não tem essa vantagem informacional que você tem no Brasil. Por outro lado, essa questão de arbitragem de horizonte temporal, acho que isso existe no mundo inteiro e a gente vai tentar aproveitar quando a gente identificar oportunidades. O que a gente gosta em Uber, né? Uber, hoje, ela é líder global no mercado de ride-sharing e de delivery. Começou com delivery só de alimentos, mas o plano deles de longo prazo é entregar tudo, né, para todo mundo. Então, tende a ser a maior empresa de logística do mundo aí em poucos anos. Eles hoje estão presentes em mais de 70 países e todos os países onde eles estão presentes, eles têm posição de liderança, o que mostra que o modelo deles é efetivamente vencedor. E esse mercado ele é gigantesco, né? Um mercado de frete e de ride-sharing, de delivery, é um mercado de mais de 10 trilhões de dólares no mundo inteiro, onde a Uber hoje tem um market share ainda muito pequenininho. A pandemia ela trouxe alguns efeitos no negócio da Uber, quer dizer, um muito negativo no negócio de ride-sharing. Ninguém andou de Uber durante a pandemia, então é intuitivo imaginar que os volumes caíram bastante, as margens foram pressionadas e o mercado precificou, né, esse momento pandêmico ali de 2020 e 2021 como se fosse algo permanente. Só que, em paralelo a isso, aconteceu uma coisa muito positiva, que foi o crescimento vertiginoso do negócio de delivery. Então, o Uber Eats, em 2020, cresceu mais de 100%, em 2021 cresceu muito forte também, e hoje já é um negócio maior do que o próprio negócio de ride-sharing, que já está num nível acima do nível pré-Covid, isso no começo do ano de 2022. Então, acho que a nossa tese ela está se confirmando, né? Quer dizer que você teve um impulso não previsto no negócio de delivery trazido pela pandemia, as pessoas se acostumaram a pedir comida e outras coisas em casa para que o Uber entregue, e o negócio de ride-sharing naturalmente voltaria na medida em que as economias fossem reabertas. Isso é exatamente o que está acontecendo nesse momento. A empresa apresentou resultados positivos pela primeira vez no segundo semestre de 2021, que era uma outra grande preocupação do mercado, e 2022, sem dúvida, vai ser um ano de EBITDA e lucro líquido positivo para essa empresa, que a gente acha que é um negócio que vai crescer aí pelo menos 25% ao ano nos próximos vários anos. A gente tem um modelo de valuation para Uber, que hoje aponta ali para um valor por ação da ordem de $80, a ação está 35 atualmente, quer dizer, depois ela apresentou alguma recuperação ali no final do ano passado, mas com o início de conflito na Ucrânia e com a variante Ômicron também ela acabou realizando um pouco, mas a gente vê ali uma oportunidade super interessante, né, numa empresa que é totalmente descorrelacionada com o restante do nosso portfólio,
que a gente acredita que compõe muito bem, em que pese esses riscos que foram levantados aqui pelo participante existem. Então, se você tiver um movimento forte de subida de taxa de juros nos Estados Unidos, acho que as empresas de tecnologia como um todo tendem a sofrer, mas a gente acha que esses vetores micro aí de Uber são muito fortes e justificam a gente ter essa posição. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, mas eu acho que a gente já pegou todas e, enfim, e acabou juntando algumas perguntas em uma também. Deixa eu ver se está faltando alguma coisa. Uma pergunta se a gente chegou a avaliar a empresa Seabairn-Stillwater, que é uma empresa de mineração de ouro, platina e paládio. Não, já que levantaram aqui, a gente vai investigar. Eu acho que dá tempo para mais uma aqui. Eu vou passar para o Marcelo Aguiar, é a última pergunta que eu acho que não foi respondida. Por que investir tanto em Suzano quanto em Klabin e não apenas em uma das duas? Obrigado, Germão. Basicamente, o call de Klabin não é apenas celulose, né? A nossa visão, quando entramos na Klabin, montamos posição pela primeira vez, tinha muito a ver com a questão do, né, o desconto em que a empresa negociava perto do seu potencial, né? Ela estava extraordinariamente elevado esse desconto, né? E esse desconto fechou um pouco, mas não suficiente. A Klabin é uma empresa que historicamente vinha negociando aí entre 8 e 9 vezes o valor da firma sob EBITDA, né? E ela agora está negociando ali perto de uma empresa de celulose, né? Apenas, né? Só lembrando que a Klabin tem, né, do seu EBITDA perto de 60% são de papéis, e a tendência é que essa exposição a papéis de alta qualidade cresça mais, né, com os novos ativos que vão entrar em operação nos próximos 2 anos. Então, o call de Klabin tem um impacto positivo da celulose, mas tem muito a ver, né, na questão da reprecificação dos ativos, que nós acreditamos que o mercado vai voltar a pagar mais para a Klabin nos próximos anos. No caso da Suzano, né, uma visão aí, que nós temos muito positiva do ciclo de médio e longo prazo da celulose, perto do que está sendo precificado, né, no papel. E fora, agora vem também uma adição de crescimento, como eu já falei na outra pergunta, que também é muito interessante. E um terceiro ponto é o ESG da Suzano, que é muito pouco precificado, né? O mercado foca muito em ESG, e nós temos a Suzano, talvez seja a empresa com melhores score ESG de todo o mercado brasileiro, e ainda uma opcionalidade que é a precificação dos créditos de carbono, né? De negociações que ela vai fazer aí no curto e no médio prazo. Então, enfim, acho que são vetores diferentes em uma e outra, né, em termos de tese de investimento. Muito bom. Eu acho que com isso a gente respondeu todas as perguntas que foram mandadas. Caso alguém tenha mais alguma dúvida ou lembre de alguma coisa, pode mandar para a gente aqui, para o contato@lec, ou para a Letícia, ou para a Marina, ou para mim. A gente vai ter o maior prazer em responder. Agradeço a todos mais uma vez e espero revê-los aqui no próximo trimestre. Um grande abraço. Tchau, tchau.